Bardock, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais amados de todo o Dragon Ball Z, o que é impressionante, visto que o Bardock é um daqueles personagens que tem pouquíssimas aparições, mas que conquista os fãs com essas tais poucas aparições. E eu tava dando uma analisada no meu Bardock favorito, que é o do Z, e eu sei que já teve muita essa treta de que a fandom tá dividida, Bardock do Z e o Bardock do Super, não podem simplesmente gostar dos dois, sabe? Quem gosta de um automaticamente não pode gostar do outro, porém, todavia, entretanto, os dois têm pontos incrivelmente positivos e também pontos negativos. E hoje a gente tá aqui para fazer uma limpa no Bardock do Z. Eu basicamente quero falar tudo o que eu penso em minha humilde opinião sobre este personagem. Obviamente, como eu já falei 300 vezes nesse início de vídeo, do Bardock do Z. Então eu já peço que você deixe o like, que se inscreva no canal, que é de extrema importância. Não esqueça, é claro, meu lindo de hypar o vídeo aqui para fortalecer o canal. E agora sim, sem mais enrolation, vamos nessa. Primeiramente, as poucas aparições que o Bardock do Z tem são incríveis, principalmente o seu OVA, que apesar de ser curtinho, é o momento que a gente tem de se aprofundar um pouco mais no personagem. É que entra um ponto interessante que na verdade é mais negativo para o Bardock do que positivo, que basicamente esse Bardock do Z, apesar dele ser mais, como dizer, como eram os Saiyajins do passado, mais cruéis e tudo, ele é basicamente um copia e cola de o que os Saiyajins são naquele momento, entende? E basicamente ele não tem uma diferença, um diferencial. Ele é cruel, ele é como qualquer outro Saiyajin da época dele, ele não tem um diferencial para ele ser um personagem único, já o do Super tem. Apesar de ser algo que pra mim decai o personagem, esse diferencial é algo interessante porque chama atenção pra ele, mas o fato do Bardock ser igual aos outros Saiyajins também, como eu disse, é negativo, mas ao mesmo tempo é algo que dá pra relevar, já que a maioria dos Saiyajins eram todos iguais. Tipo assim, muita gente fala que era interessante o Bardock do Z por ele ser mais cruel, por ele não se importar com o Goku e tudo mais. Cara, isso é uma parte que eu discordo, porque eu não vejo problema nenhum do Bardock se importar com o Goku e com a esposa dele, que tem a MBS Broly, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não vejo por que deixar o Bardock do Z sendo o que ele é, tá ligado? Eu acho que colocar o cara como bonzinho foi um erro, porque os Saiyajins daquela época não eram nem um pouco bonzinhos. Então assim, o que o Bardock do Z fazia é algo realmente ruim, que poderia até colocá-lo como um vilão. Se por acaso surgisse um anime de Dragon Ball daquela época, o Bardock seria sim visto como um vilão, porque ele e a equipe dele invadiam planetas, matava todo mundo pra conquistar o planeta. Não venha me falar que isso é coisa de um Saiyajin bonzinho. Só que o do Z, ele aparenta ser mais cruel que o do Super, ele aparenta realmente ter menos bondade, o que casa com como são os Saiyajins do passado, o que faz sentido pra época. Mas eu posso ficar aqui o tempo todo falando sobre pontos positivos e negativos do Bardock do Z, mas é notório e óbvio que o que mais chama a atenção, que faz a gente lembrar do Bardock do Z, é os momentos finais do planeta Vegeta, quando ele vai ser destruído, principalmente um momento muito bom, onde o Bardock vai alertar os demais Saiyajins sobre o que ia acontecer, os Saiyajins riem dele e ele então vai lutar sozinho contra o exército do Freeza e o próprio Freeza, ele vai sozinho. O que é uma tremenda atitude digna de um Saiyajin, ele lutar sozinho e ele fracassar. Então no seu OVA, de alguma forma bem protagonística, com a fada da conveniência, como diria um certo canal aí, o Bardock simplesmente volta no tempo para um período onde o ancestral do Freeza vivia. E olha como isso ia ser perfeito se fosse canônico, cara. O medo do Freeza pelo Super Saiyajin surgiu por conta do que aconteceu com o ancestral dele. Se isso fosse canônico, seria perfeito, mas infelizmente não é. Então, voltando no tempo, tem diversas cenas que podemos lembrar pra gente simpatizar com esse Bardock, tipo o seu treinamento, que ele está fazendo treinamento básico, sabe? De flexão, por exemplo. Um treinamento simples, mostrando que o treinamento dele não é algo tão super uau. É realmente um treino simples para o seu aumento de força. Inclusive, aqui tem um momento interessante. Não é querendo defender muito o Bardock do Super, mas isso tem que ser dito. O Bardock do Super, ele salvou lá o pessoal da raça do Granola lá, né? Se importa com a esposa dele e tudo, mas o Bardock do Z, ele se importou com aquele cabeça de bola de basquete, né? Bola de basquete não, bola de futebol americano. Ele se importou com aquele molequinho, tanto que foi esse o gatilho para ele se transformar em Super Saiyajin. Ou seja, os dois Bardock se importam com pessoas, entende? Acontece que o Bardock do Z, ele é mais Saiyajin, enquanto o Bardock do Super eu diria que é mais humano, se é que eu poderia dizer assim. Mas enfim, este fato do Bardock se importar com cabeça de bola de futebol americano, cabeça de Zeno,
faz com que ele desperte o Super Saiyajin, que também é outra coisa que chama muita atenção. Porque reparem os motivos que faz Bardock se transformar em Super Saiyajin. Por ver o cabecinha dizendo ferido e por lembrar dos seus amigos, do seu planeta. Lembrei dos meus amigos e do meu planeta. Entre raios e trovões eu virei uma lenda. Muito irado inclusive essa música. Ele se torna Super Saiyajin pela raiva, obviamente, e por motivos nobres, por lembrar dos seus amigos. Ou seja, uma coisa que só jogando na cara aqui, né? Que o Bardock do Z fez, ele virou Super Saiyajin, enquanto o do Super, na luta contra o Gás, ele não se tornou um Super Saiyajin. Isso não é motivo pra falar que um é melhor ou pior do que o outro, é só motivo que eu acho muito foda o Bardock ter virado Super Saiyajin e o cara merece, o cara é foda. Mas enfim, esse vídeo foi mais uma conversa rápida sobre o Bardock do Z, espero que tenham curtido, quero que vocês comentem o que vocês acharam desse formato, onde basicamente eu só vou conversar e manifestar minha opinião aqui sobre Dragon Ball. E é isso, não esqueça o like e se inscreva, eu tô gravando na rua e tá muito frio, e é isso, fiquem com Deus, até o próximo, e eu fui.